Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicado ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco o professor Dr. João Cura Mariano, que atualmente é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi também juiz do Tribunal Constitucional entre 2007 e 2016, assim como membro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Além disso, foi juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra entre 2005 e 2006 e, posteriormente, do Tribunal da Relação do Porto entre os anos de 2006 a 2007 e, 10 anos mais tarde, de 2016 a 2017. Esta magnífica carreira na magistratura judicial foi iniciada em 1986, como este escolhido após a sua licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1980. O seu mestrado foi tirado em Ciências Jurídico-Civilísticas na Universidade Católica Portuguesa em 2004. Senhor professor, muito bem-vindo. O meu nome é Leonor Gamboa Machado e farei esta entrevista com a minha colega Natália Rebelo. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Então, começamos como sempre por apresentar aqui uma série de perguntas mais descontraídas, cujas respostas podem ser um pouco menos desenvolvidas e, portanto, assim, mais sucintas. Professor, diga-nos qual é o seu artigo preferido do Código de Processo Civil e porquê? É difícil às vezes escolher, é como uma pessoa que tem muitos filhos e tem que dizer agora qual é o filho preferido. Pronto, é difícil. Mas eu penso que um artigo preferido é um artigo que foi só introduzido em 2013 e que é o artigo 6º, pronto, depois também tem um desenvolvimento no 547, que é o chamado, onde está consagrado o princípio da adequação formal. Isto é, passou-se a permitir que o juiz, perante um determinado processo, possa adotar regras diferentes das que estão previstas na lei e adaptá-las, digamos, ao caso concreto. Suponhamos, sei lá, um julgamento que é extremamente simples e a lei permite que se indiquem 10 testemunhas por cada parte. O julgamento é extremamente simples e o juiz pode dizer, olha, não se justifica aqui que sejam 10 testemunhas, basta 3, ou são suficientes. Ou exatamente o contrário, o julgamento é extremamente complexo e só se deixam apresentar 10 testemunhas, o juiz diz, não, aqui podem apresentar até 20. Portanto, isto é um exemplo, são imensos os exemplos que podem-se dar e, portanto, permite uma grande maleabilidade dos processos. Isto é, o juiz não está preso a um formalismo processual que tem que cumprir, mesmo que esse formalismo é estúpido muitas vezes, e, portanto, o juiz pode adaptá-lo a cada caso e moldá-lo e, portanto, tornar o processo muito mais ajustado ao caso que se está a decidir. Foi um artigo, quer dizer, que foi preciso alguma coragem, quer dizer, já havia precedentes, não foi o legislador português que o inventou, mas é preciso alguma coragem para o adotar, mas é extremamente, eu acho que, quer dizer, permite sobretudo a justiça para o caso concreto, e que o processo não seja um entrave ou não seja algo extremamente formal que vai impedir que se faça justiça naquele caso. E, portanto, agora, se ele tem aplicação, pronto, eu estou, já tenho uma dificuldade em ver se os tribunais já não aplicá-lo. Eu penso que pouco, tenho a ideia, diria, não posso assegurar, mas diria que pouco, isto é, não estão a tirar dele a potencialidade que ele tem. Claro, eu coloco o juiz quase no papel do legislador. Isto é, o juiz vai pegar e vou criar aqui um processo civil diferente para este caso. Mas acho que talvez, quer dizer, também em 2013 ainda é recente e, portanto, pode ser que mais tarde, com outra cultura, com os juízes, por exemplo, repara, os juízes que já estão em funções quando este artigo aparece, não estão habituados a ele. E, portanto, é algo estranho, vão dizer isto é uma modernice, isto é válido, coisa. Agora, os juízes novos que vão sendo, talvez, pronto, estes já, desde o princípio que sabem da existência deste artigo, portanto, talvez seja uma questão geracional e daqui a uns tempos ele passará a ter, porque ele deveria ter uma grande aplicação, isto é, quase não devia haver um processo que não tivesse uma aplicação, nem que fosse numa particularidade qualquer. Portanto, é este... Muito interessante, professor. É quase uma otimização do processo caso a caso, não é? Pelo próprio juiz que o conduz, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Para até mesmo, por exemplo, na medicina também acontece muito cada vez, quer dizer, não haver
remédios únicos para toda a gente, mas cada doente tem o seu remédio. Aqui também é um pouco isso. Certo, muito bem. Professor, e se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza de uma aprovação, que norma criaria? O que é que acharia interessante, tendo em conta o atual panorama? Pois, quer dizer, são tantas que eu tenho alguma dificuldade, porque, quer dizer, o nosso país tem estado, dá-me a ideia que tem estado muito preocupado em resolver sempre crises, anda sempre a apagar fogos, mas não tem medidas de fundo. E, portanto, nós temos uma grande desatualização, por exemplo, no domínio em que realmente normalmente me envolvo, que é o direito civil. Nós temos um Código Civil de 1966, que é um grande código, na altura muito inovador, e realmente muito bem feito, só que é de 1966. Tirando o direito de família, que realmente tem sido objeto de reformas, tentando acompanhar a realidade, as novas realidades, tirando isso, e mesmo assim vamos sempre um pouco atrás da realidade, nunca conseguimos antecipar, o código tem tido muito poucas alterações e, portanto, eu acho que logo, por exemplo, eu gostaria de que houvesse, e já foi tentado, quer dizer, lembro quando foi a doutora Assunção Cristas, que era chefe de gabinete da Ministra da Justiça, pensou ela, pronto, tentou isso, mas depois morreu e todo o código está muito desatualizado. Sei lá, os códigos alemães, o francês já foram alterados recentemente, os códigos civis, o espanhol está na fase final de uma grande alteração e nós nem sequer começamos. Pronto, esse só para dar um exemplo. O que eu queria, talvez, agora pensando no que estou a fazer no Supremo Tribunal de Justiça, eu criava uma norma a mudar o sistema de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça. Porque eu vejo, e só constatei que quando lá cheguei, a maior parte do meu trabalho é um trabalho de decidir questões que não têm grande importância, nem têm grande dificuldade. E, portanto, ali devia haver, como existe em quase todos os Supremos Tribunais, um filtro, no sentido, por exemplo, o filtro que existe é o valor das ações, que é 30 mil euros. Tudo que tem mais 30 mil euros, em princípio, pode ir ao Supremo Tribunal de Justiça. Ora, o valor nem sempre define a importância, para que é que são precisos 3 conselheiros para decidir às vezes uma questão de custas ou qualquer coisa, quer dizer, apesar de ter um valor superior a 30 mil euros, o grau de dificuldade não é nenhum. Eu digo que para aí 80% dos processos dos acordos que fiz não deviam estar ali no Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, eu criei uma norma, que é o que existe, que é o Supremo Tribunal de Justiça é que devia escolher os casos que quer receber, isto é, as pessoas podiam interpor recurso, mas o Supremo Tribunal de Justiça só aceitava aqueles que tivessem uma importância jurídica ou social, por exemplo, casos, pode juridicamente ser simples, mas socialmente é muito importante. Admito, por exemplo, questões até de família, normalmente juridicamente não são muito difíceis, nem coisa, mas socialmente são. E, portanto, desde que tivesse uma importância jurídica ou social, pronto, aí o Supremo intervinha, pronto, e aceitava os casos, no fundo, que achava que devia aceitar. Além de, pronto, quando havia contradições de jurisprudência, também aí devia, quando há decisões em sentido contrário nos tribunais das relações, aí também sim para uniformizar a jurisprudência. Mas só nessas situações e não noutras, porque senão ele está inundado de processos que não devia receber. Claro que eu sei que, por exemplo, a Ordem dos Advogados diria, assim perdemos uma instância, mas só tem 2 instâncias, primeira instância e a relação. 3 instâncias é um luxo, atualmente é um luxo. E, portanto, só era outra norma. Outra ainda, falámos ainda há pouco, era o sistema de acesso ao SES. Também o sistema de acesso ao SES, eu acho que está a entrar, eu até gostaria que este concurso que agora está a decorrer tivesse mesmo um escândalo, que é o escândalo de as vagas serem maiores serem em maior número que os candidatos. No último esteve quase a acontecer, isto é, candidata-se muito pouca gente para ser juiz. E porquê? Porque aquilo é um processo diabólico de escolha que dura quase um ano, com montes de exames, uns mais difíceis que os outros, sem que isso signifique que estejam a escolher os menores. Agora, aliás, o que sucede, o que se vê é, concorrem muitas poucas pessoas, e as pessoas que concorrem são pessoas que já chumbaram 3 ou 4 vezes e que estão lá a ir a 5ª e a 6ª vez. Normalmente pessoas sem grandes alternativas fora. Não estou a dizer que sejam fracas ou coisa, mas são pessoas que estão ali a concorrer porque não têm outras alternativas. E, portanto, isso está a pôr em causa a qualidade da magistratura e, portanto, era uma lei que eu, por exemplo, era capaz de criar uma norma de estilo, quem tiver média 16, sei lá, de licenciatura e 17 de mestrado, por exemplo,
não é que entrasse diretamente, tem o problema de haver muitas faculdades e, portanto, depois poderem algumas faculdades começarem a subir as médias para isso, mas, por exemplo, dispensavam as provas escritas e faziam só oral, só para verificar se aquele aluno, apesar de ter 16 ou 17, se realmente aquela nota, pronto, indica qualidade. Portanto, criava ali todo um sistema daí, pronto, e nunca duraram um ano, as pessoas candidatam-se e demoram um ano a saber se entraram ou não. Ninguém consegue, ou pouca gente consegue estar à espera disso. Claro, portanto, claro. Pois, No atual panorama económico, não é, professor? Ainda é pior a pessoa ficar um ano... Exatamente, e depois repare, num fim do mestrado que já exigiram um sacrifício económico aos pais para fazerem o mestrado. Agora pai, desculpe lá, eu queria ser juiz, sustento mais um ano, enquanto eu faço aqui os exames, e eu não sei se vou ser admitido, no fim desse ano eu não sei se vou ser admitido. Isto de alguma forma torna o acesso à profissão um pouco elitista, não é? Porque as pessoas que precisam efetivamente trabalhar não vão, ou podem não conseguir fazer. Exatamente. Eu só estou a aguardar que este concurso possa gerar o escândalo que é não haver concorrentes suficientes para o número, porque vai haver muita vaga, porque a magistratura atualmente está a suceder, como nos médicos e nos professores, que é uma grande sangria das pessoas, portanto, houve um envelhecimento da profissão, como todas as profissões, nos médicos, nos professores, portanto, a profissão envelheceu e agora estão-se a reformar todos. E, portanto, vai haver, e está a haver, agora atualmente se ponham neste concurso, são 150 vagas, assim. E pode ser que não haja 150 candidatos, e aí pode ser que então o governo se deixe de andar lá preocupado com escândalos e não sei o quê, e trate de reformas de fundo e trate dessa reforma. Portanto, era também um dos aspectos que eu acho que tinha que ser mudado. Muito interessante, professor. Agora diga-nos uma coisa, uma pergunta assim com alguma graça. Qual é o mito em matéria de resolução de litígios que mais tem de esclarecer em jantares de família? Quer dizer, pronto, que uma pergunta é com muita graça, a resposta também vai ser, mas é verdadeiro. O grande mito é se os juízes usam ou não o martelo das audiências. Aliás, quer dizer, não, as pessoas estão convencidas de dizer, tu também dás uma coisa, por exemplo, quando vamos com uma dinheiro ou assim, que tem aqueles martelos, assim, este é um martelo que vocês utilizam na audiência. Pronto, literalmente saber se os juízes usam martelos na audiência ou não. Mas do resto acho que não, acho que é um pouco, às vezes também por uma das cabeleiras, se usam cabeleira. Se calhar muito por causa dos filmes, não é? Muito britânico, muito americano. Exatamente, pronto, os maiores mitos têm a ver com as séries americanas, que são normalmente o que as pessoas consomem, conhecem da justiça, tirando os que já tiveram casos na justiça, é as séries americanas. Aliás, pronto, a questão dos júris, pronto, também é um dos mitos, a questão do júri é um dos mitos. Sim. Mas é engraçado que eu tive o privilégio de fazer imensos julgamentos com júri em Portugal, que são casos raros. Pois é. São raríssimos, pode ser pedido, quer pela acusação, pela defesa, pode ser pedido o júri, desde que seja um crime grave. Eu fiz imensos julgamentos com o júri, porque havia um procurador, estava em Cascais, na altura era juiz em Cascais, e havia um procurador que decidiu que era bom julgamentos com júri, então pediu ao júri, normalmente desde que não fosse um julgamento, desde que não fosse muito técnico, mas, por exemplo, homicídios, raptos, violações, ele pedia júri. Pronto. Eu, ao princípio, até fiquei um bocado aborrecido e disse, isto vai ser agora os julgamentos com o júri, isto vai ser, primeiro um totobola, depois os julgamentos vão demorar imenso, pronto, e fiquei, não gostei nada da ideia, mas depois, à medida que os fui fazendo, fui gostando. Nunca, só houve o júri decidiu sempre, portanto, em Portugal os júris é diferente do americano, em que o júri decide sozinho, e o juiz limita-se depois à medida da pena, eles decidem se é culpado, se não é. Aqui em Portugal não, quer dizer, o tribunal é feito por 4 elementos de júri e 3 juízes, portanto eles estão em maioria, mas votamos todos, cada um tem um voto. Portanto, todos os julgamentos, e fiz dezenas deles, todos esses julgamentos, nunca houve nenhum em que eu ficasse contrariado, isto é, o júri decidiu de uma maneira que eu não concordei, sempre que a decisão teve sempre a minha concordância, porque eles decidiram, e eles falam primeiro, portanto não são influenciados por nós, eles primeiro votam e nós só votamos no fim, e eles decidiram sempre, claro que, pronto, durante a sessão, eles às vezes fazem perguntas, não é? O doutor, o que é que acha? Pronto, há ali uma conversa, mas na votação eles votam primeiro. Portanto, só houve um que uma vez esteve em risco realmente, mas depois não chegou, eles tiveram em risco de absolver uma pessoa que nós queríamos condenar,
Mas depois não foi, não, pronto, houve um que entretanto mudou e portanto fez maioria connosco, e portanto não aconteceu, portanto em termos de resultado não houve problema, e as pessoas, é impressionante, é que as pessoas saíram de lá com uma imagem, como é que, disseram, nossa, eu agora é que percebo como é que funciona um tribunal, e isto, realmente não há dinheiro que vos pague, isto é, eu não dormi durante estes tempos todos, eu não conseguia dormir, e tal, isto é, pronto, e vi que as pessoas, eu nunca mais vou dizer mal dos tribunais, agora eu dizia sempre, absolveram, condenaram, não sei, nunca mais vou dizer isso, porque eu sei que isto é extremamente difícil, e portanto vi que realmente era uma boa formação cívica para as pessoas. É a verdadeira evidência da sabedoria popular e com efeitos pedagógicos. Exatamente, exatamente. Muito bem. Aquilo era engraçado, era que, portanto, os elementos do júri são escolhidos, e eu ao princípio pensei, quanto mais cultos, melhor. Isto é, os elementos do júri, quanto mais tiverem graus académicos, melhor. E procurava, portanto, nós são sorteados e depois são sorteados muitos e depois a acusação rejeita uns, a defesa rejeita outros, e o tribunal escolhe dentre os restantes. E ao princípio eu escolhi os mais qualificados, licenciados, e vi que depois não era boa ideia, porque essas pessoas têm a certa altura, não sendo conhecedoras de direito, têm a mania que sabem direito. E portanto, por isso às vezes ali, com teimosias, e portanto vão à internet ver, Sim. portanto vi, pronto, pessoas sei lá, com quarta classe também é evidente que não, mas o ideal é pessoas com um grau de cultura médio. Eram as pessoas ideais para o júri. Eram pessoas, pronto, vi que, e depois passei a escolher pessoas que tinham o 12º ano. É o conceito utilizado no direito do consumo, também o homem médio, não é? Nomeadamente na Exato, é isso mesmo. Não, é o homem médio. O homem médio, o homem Exatamente, médio. exatamente. Professor, agora imaginando que não é juiz e professor, não sei se consegue, qual seria uma outra possível carreira para si? Qual era o seu sonho quando era pequenino, por exemplo? Era ser jogador de futebol. E perdeu-se um grande jogador de futebol. E ainda hoje, quer dizer, tenho aqui o meu filho jogou futebol, ele dizia, pá, eu se tivesse sido, eu tinha sido um grande jogador, ele ri-se. É verdade, tinha sido, só não fui por causa que tinha asma, e na altura achava-se que fazia muito mal a asma, jogar futebol, achava-se, agora não, agora até se acha que faz bem. Mas na altura, e a melhorei com os meus pais, não me lembro, eu cheguei a jogar na Académica, e sem eles saberem, e uma vez fui jogar um jogo, antes do jogo a sério da Académica, portanto era miúdo, jogar um sério, e eu lembro de dizer ao treinador que eu tenho que sair ao intervalo porque o meu pai vem ver o jogo da Académica e se ele me vê aqui a jogar, nunca mais posso jogar. E depois, entanto, o meu pai veio mais cedo, sei que a certa altura vejo o meu pai entrar pelo campo adentro e tirar-me. E acabou a sair uma grande carreira, mas é verdade o que eu queria ser. Se fosse com o mesmo empenho, se calhar tínhamos um CR7, um CM7. Pois foi assim a única. Houve uma que esteve, mas pronto, eu vi que era de ser político. Portanto, ainda fui a seguir ao 25 de Abril. Essa ainda pode ser, professor. Não, e vi que não tinha. Eu estive envolvido e bem envolvido na política a seguir ao 25 de Abril e depois saí por vontade própria porque vi que não tinha feitio para. Não tem feitio. Para isso, não tinha feitio para isso. E diga-nos aqui uma coisa, o que é que lhe parece? Resolução judicial de litígios ou resolução alternativa de litígios? Talvez também numa ótica do direito do consumo, não é? Que eventualmente possam ser questões mais corriqueiras ou mais simples. O que é que acha aqui que poderia fazer? O que é que lhe faz mais sentido? Eu acho que quer dizer, não há que escolher entre uma e outra. As duas são compatíveis e devem existir, e devem mesmo existir as duas. Eu acho que para questões de litígios de pequena importância de coisa, não há dúvida que os tribunais arbitrais é o ideal. Não devemos sobrecarregar os tribunais do Estado com questões que realmente têm pouca importância. Depois, eu acho que em questões já de importância média ou elevada, aí assim eu acho que quando estão só direitos, interesses das partes, interesses privados em causa, eu acho que as partes que escolham, quer dizer, acho que deve deixar às partes escolher. Agora, em casos em que há interesses públicos também envolvidos, eu, por exemplo, já tenho grandes dúvidas na atual justiça arbitral administrativa e fiscal. Tenho aí muitas dúvidas, porque estão interesses públicos envolvidos e eu aí tenho sérias dúvidas sobre a intervenção dos tribunais arbitrais.
Claro. Agora, sempre que estejam só interesses privados, eu acho que aí é uma questão acho que é saudável até para os tribunais de Estado, ficam mais desanuviados, digamos, e portanto se as partes acham que os tribunais arbitrais preferem essa justiça, até porque, por exemplo, pode ser muito demorada para elas a justiça estadual, eu aí acho que pronto, é uma questão de opção. Nos pequenos litígios, não sei até se muitas vezes não seria... Ideal, não é? Seria mesmo obrigatório, ou pelo menos os juízes de paz, isto é, não ir para os tribunais, digamos, tradicionais de Estado, pelo menos para os juízes de paz ser obrigatório, isto é, não poder ir para os tribunais de pequena, para os litígios em que estejam em causa pequenos valores. Claro. Por isso é que eu até foquei a pergunta um bocadinho mais para a área do direito do consumo, porque eu diria que grande parte dos litígios são litígios cujo mérito não é assim, não há algo importante ou de grande interesse público, como disse. Pois eu aí acho que, quer dizer, sou muito favorável aí aos tribunais arbitrais, uma justiça rápida, um pouco formalista. Sem custos, sem grandes custos. Sem grandes custos, exatamente, sem grandes custos. Porque muitas vezes o valor é tão irrisório, mas ainda assim a questão de mérito é pertinente e há uma injustiça, mas as pessoas não acedem aos tribunais devido aos custos. Eu acho que estes tribunais alternativos vêm trazer essa opção, não é? Exatamente. Sim, não, são muito importantes. Eu até nem sei, eu estava a ver, nem sei se às vezes não teria que ser mesmo obrigatório o recurso a esse tipo de tribunais, para esse tipo, porque até estão talvez depois, a certa altura, mais vocacionados, porque são tribunais, por exemplo, tribunais arbitrais que estejam já formados, isto é, que não sejam formados só para aquele caso, mas que existem agora montes de tribunais, principalmente na área de consumo, que já estão formados e, portanto, até estão extremamente especializados. E é o ideal. Para mim, as maiores dúvidas nos tribunais arbitrais é realmente quando há interesses públicos em causa, aí vejo ali, por exemplo, na questão mesmo fiscal, esses fiscais, vejo, por exemplo, que há uma grande diferença de critérios entre os tribunais estaduais e os arbitrais, quer dizer, aí causa-me alguma estranheza, a pessoa, quer dizer, não sei, causa-me aí alguma estranheza isso, quando são interesses públicos envolvidos, ser um tribunal privado, digamos, a decidi-lo. Claro, faz sentido. Professor, agora uma última pergunta aqui na nossa leva de perguntas mais sucintas, que é uma curiosidade, porque vamos ver se contrariamos ou não o ditado Casa de Ferreira, espeto de pau, não é? Se alguma vez escreveu ou não no livro de reclamações? É Casa de Ferreira, espeto de pau. Só escrevi uma vez porque me irritei, porque depois arrependi-me de ter escrito, porque, digamos, a minha reclamação, já não sei que era ou na Mel ou na Nós, era dessas empresas, não sei o quê, já não sei que patifaria que eles me fizeram. Que pronto, e só para eu estar irritado na altura e pela resposta que me estavam a dar ao balcão, é que eu disse, pronto, dê-me lá o livro de reclamação. Já chega. Pronto, normalmente não, pronto, é Casa de Ferreira, espeto de pau, normalmente o juiz não quer entrar em... Confirmamos então que é Casa de Ferreira, espeto de pau. Exatamente, confirma que é Casa de Ferreira. Confirma, fica registado. Devo sempre evitar e digo sempre assim, pronto, não vale a pena, isto também é uma questão, pronto, prefiro estar a perder o dinheiro ou alguém... Eu acho que é uma tendência da área jurídica, porque eu sinto mesmo e vários colegas são iguais, que é tipicamente, não, se lidamos com reclamações ou coisas tipo, não reclamamos, não? Exatamente. É isso. Muito bem, muito obrigada, professor, pelas respostas. Passamos agora à segunda parte do nosso programa, com um bocadinho mais de tempo para discutir algumas questões em profundidade. A primeira pergunta é como é que surgiu a carreira na magistratura? Se foi uma decisão natural após o curso ou se teve um bocadinho de hesitação ao início? No fundo, contar aqui um bocadinho a história. A minha vida foi, isto é, eu normalmente no outro dia me perguntaram, já não sei porquê, perguntaram que decisões importantes é que tomaste na vida. Eu estive a pensar, não tomei nenhuma decisão importante, a vida foi-me sempre levando um pouco. E, portanto, na magistratura também foi um pouco assim. Quer dizer, a minha família é de magistrados, desde o meu bisavô, que eram todos juízes, o bisavô, avô, a minha mãe não, porque na altura as mulheres, não acho que ela também teria sido juiz, mas era o meu tio. Portanto, e, portanto, dos meus primos, nenhum tinha sido, nem que havia uma grande pressão familiar para eu ser também juiz. Tinha-me formado em Direito e, portanto, tinha que ser juiz. Eu sempre, não, esse juiz não, mas é um burocrata, um juiz é um burocrata, não, vou ser um grande advogado.
não quero ser juiz, e nem sabia, engraçado, só no outro dia, eu nem sequer sabia como é que se ia para juiz, quer dizer, para mim, sendo já advogado, eu até disse, nessa altura que era advogado, eu nem, quer dizer, via aquelas pessoas que eram juízes, até quando eu pensava que eles caíam do céu, quer dizer, como é que se ia para juiz, eu não sabia. E até que houve uns colegas meus da faculdade que na altura estavam a fazer os exames ao SES e pronto, e chamavam-nos assim, anda aqui para nos ajudar a resolver uns casos práticos que saíram nos últimos exames. E eu fui lá ajudá-los a resolver os casos práticos e depois vi que aquilo era difícil, os exames eram difíceis, assim, estes exames são difíceis. Pronto, na altura não se pagava nada, se pagasse com certeza não tinha isso, assim, não se pagava nada, olha, também vou lá fazer os exames, mas depois não vou só para ver realmente porque estes exames são difíceis, é um desafio bom, vou lá fazer os exames, só para fazer. E fui fazer os exames, na altura aquilo eram 2000 e tal, não é como agora, havia 2000 e tal candidatos, e fiquei em primeiro lugar. Eu disse, agora fiquei em primeiro lugar e agora como é que é? Pronto, eles não está, eu vivia em Coimbra, lembro que esses meus colegas diziam, agora vamos todos para Lisboa, pá, alugamos lá uma casa, vai ser uma grande farra em Lisboa e tal, lá pela coisa, assim, pá, pronto. Por trás disto, o que é que estava a acontecer, que eu não confessava, mas estava a acontecer, eu não estava a gostar nada da advocacia. A advocacia era completamente diferente do que é hoje, era uma advocacia em cada um, tinha o seu escritório, era um advogado, eu tinha herdado, digamos, um advogado que se tinha reformado e tinha-me deixado o escritório, e não era meu parente, nem paguei nada, nem... Pronto, ele continuava lá a ir ao escritório, gostava de lá ir, e pronto, era aquela advocacia, mas eu não gostava nada daquilo. Primeiro, as relações com os clientes, na altura, nessas sociedades, eu acho que a maior parte das não tem relações próximas com os clientes. Pronto, eu tinha que ter aquela relação com os clientes, eu não gostava de pessoas mal formadas, sem caráter, eu tinha que lidar com elas, tinha que ir almoçar com elas. Depois havia também uma pequena corrupção em todos os serviços públicos, desde os tribunais até às conservatórias, até às repartições de finanças. Uma pessoa tinha que deixar uma nota para... Eu lembro, a primeira vez fui pedir uma certidão de uma escritura, acho eu, num cartório notarial, e nunca me davam uma certidão. E eu perguntei a um colega meu, já pedi aquela certidão, mas temos lá no cartório, dizem-me que não tem tido tempo, não sei o quê, nunca me dão. E ele diz, mas tu não deixaste o envelope, na altura era escudos, com 20 escudos lá? E eu disse, eu não, tens que deixar, senão ninguém te passa as certidões. Pronto, havia aquela pequena corrupção, que agora julgo que já não existe, mas na altura era costume, até no tribunal, para uma pessoa consultar um processo, tinha que dar 20 escudos ao escrivão para ele nos deixar consultar o processo. E, portanto, tudo isso ficava ali incomodado, e portanto eu andava no fundo, nunca tinha confessado, mas eu não estava a gostar nada de ser advogado. E, portanto, tudo isso somado com aquele apelo dos meus colegas e ter ficado em primeiro nos exames, pronto. Fui para a magistratura, sim, para a grande alegria da minha família, e depois de lá estar, vi que realmente era a minha praia. Vi que realmente era ali, pronto, foi um pouco a vida que me levou, por sorte, levou-me para ali, e adorei toda a carreira que fiz, em todos os sítios que estive, gostei sempre imenso. E recomendo a quem coisa, recomendo sempre, que é um grande lugar. Porquê? Porque somos independentes, digamos, prestamos um grande serviço público, e pronto, estamos ali, temos os nossos processos, não prestamos contas a ninguém, portanto, e depois lidamos com o direito, aplicamos o direito em múltiplas situações, em muitos casos, podemos ir para penal, podemos ir para civil, podemos concorrer para um tribunal de trabalho, portanto, adorei a magistratura, e realmente era por sorte, a vida levou-me para lá. Porque eu já, era o 5º ano, agora é o 9º ano, eu tinha escolhido ir para a Economia, porque era bom aluno na matemática, tinha escolhido para a Economia. Só depois mudei para Humanidades, porque o horário de Economia era à tarde e as Humanidades eram de manhã. É sempre um pouco assim, Às vezes são estas pequenas coincidências da vida que nós na altura não ligamos nenhuma nem percebemos e mais tarde realmente são as nossas maiores decisões de vida. Pois. Portanto, uma mistura de coincidência e tradição familiar realmente trouxe um ótimo percurso. Sim, portanto, pode ser a tradição só se foi pelo género, quer dizer, até pesou ao contrário, porque às vezes eu vejo que, por exemplo, eu não queria ir para a magistratura até por me estarem a pressionar um bocado para eu ir. Portanto, era por oposição que eu não tinha ido para a magistratura. Pois. Muito bem, professor. E passamos agora para a nossa segunda pergunta. Uma vez que a maioria tem valores consideravelmente baixos, muitas ações relacionadas com o direito do consumo,
têm os valores mais baixos, e por isso nós perguntamos qual é que é a frequência e o procedimento quando nos deparamos com estes litígios em tribunais, nomeadamente litígios de direito do Sim. consumo. Eu quero dizer, nos tribunais, a experiência que eu tenho, eu julgo que aí talvez não deva falhar muito, porque pode haver ações que não subam em recurso, porque a questão do consumo só surge, digamos, com maior consciência das pessoas e com as idas aos tribunais, surge já numa época em que talvez já esteja nas relações, já não esteja. Eu não me lembro, por exemplo, quando estava na primeira instância, de haver litígios de consumo. Portanto, só surge talvez no fim ali não sei, no fim do século XX, talvez, começa uma maior consciência dos direitos dos consumidores e, portanto, eu não me lembro, mas agora já não é assim. Portanto, a minha percepção é dos tribunais superiores, mas mesmo assim haverá, quando chegam em recurso, eu vejo. Portanto, eu do direito de consumo vejo que o litígio tem um número considerável, e surge normalmente em quê? Em duas áreas, acho eu, que é cláusulas contratuais gerais, portanto, pelas mais diversas, seguros, sei lá, depois daqueles contratos, cada vez os contratos são mais normalizados, portanto, as cláusulas contratuais surgem muito, e depois compra e venda e empreitada de bens defeituosos. São, acho que, as duas áreas em que surge nos tribunais, pronto, e surgem até, principalmente nos imóveis, surgem litígios importantes. O que acontece às vezes, agora já não acontece tanto, mas aconteceu durante algum tempo, era os advogados, quando propunham as ações, esqueciam um pouco a legislação de consumo, isto é, não estavam ainda muito a par da legislação de consumo, então punham ações de acordo com as regras do Código Civil relativamente a produtos defeituosos, por exemplo, em vez de invocarem a legislação de consumo, não, invocavam, e depois o problema não era a legislação, porque o juiz pode aplicar o direito, mesmo que as partes não tenham invocado. O problema é que não tinham os factos necessários, principalmente dizer que o vendedor, por exemplo, era um empresário e o comprador destinava o bem a um uso não profissional. Pronto, não tinham estes elementos e o juiz aí não podia, digamos, aplicar a legislação de consumo. Atualmente, o que isso já está um pouco superado e não acontece, né? Vejo aqui às vezes ações que eu quero aplicar a legislação de consumo e não consigo, porque ninguém me diz que aquela casa foi comprada para a habitação ou qualquer coisa. Quer dizer, portanto, aí não faltam os factos para poder aplicar a legislação de consumo. Mas pronto, agora mais raramente. E agora vejo, já se aplica muito a legislação de consumo. Destes dois, eu digo, cláusulas contratuais gerais e compra e venda ou empreitada de bens defeituosos. Já que o professor mencionou as cláusulas contratuais gerais, aproveito para perguntar porque é que acha que, ao contrário do que se passa noutros países europeus, é tão raro os tribunais portugueses declararem oficiosamente a nulidade dessas mesmas cláusulas contratuais gerais? É verdade, a pergunta que diz encerra uma verdade. Quer dizer, não sei, nos estrangeiros não conheço. Agora, porque em Portugal são muito raras as ações a pedirem abstrato a nulidade de cláusulas contratuais, é verdade. Pronto. Quem tem legitimidade normalmente para propor é o Ministério Público. Os tribunais não podem oficiosamente, quer dizer, podem num caso concreto declarar sem que ninguém tenha pedido, eu fiz isso muitas vezes, declarar nula uma cláusula, mas num determinado contrato, não para a generalidade dos contratos de uma determinada empresa. Eu penso que, portanto, o Ministério Público, porque é que ele põe poucas dessas ações? Eu penso, só não vejo outra razão, é porque lhe é denunciado poucas vezes também. Eu acho que sempre que lhe seja denunciado, a não ser que a denúncia não tenha razão, o Ministério Público põe. Portanto, eu acho que a razão é não haver denúncias. Por exemplo, acho estranho por exemplo, o particular não se lembra disso. Agora, as associações de consumidores, eu acho que aquelas associações de consumidores é que deviam ter aí um papel muito ativo nisso. Quer dizer, detectar cláusulas contratuais gerais que realmente sejam nulas e participar ao Ministério Público. E é que acho estranho, e acho estranho porquê? Porque depois, em casos concretos, eu vou declarar essa nulidade. Portanto, ela existe, ela está lá. E há muitos acordos a declarar nulidades de cláusulas contratuais gerais. Isso há imensos, mas só para aquele contrato. E, portanto, se é isso, os outros contratos que são iguais àqueles também são nulos. Portanto, parece-me que isso será talvez um déficit das associações de consumidores não andarem a denunciar a existência de nulidades nesse tipo de contratos. Penso que será isso. Pois é capaz de ser, fica aqui um apelo para realmente haver um bocadinho mais de proatividade neste ponto.
Sim, porque eu acho que podia ser, porque em Portugal as empresas, as cláusulas não há nulidades nenhumas. Eu acho que não é verdade, porque se formos ver as decisões casuísticas, encontramos muitos tribunais a declarar que aquela cláusula era nula, naquele contrato. Portanto, se era naquele, também era em todos os outros que foram iguais àquele. Claro, exatamente. Muito bem, agora estou particularmente curiosa para saber a resposta a esta próxima pergunta, que se calhar já lhe foi perguntada muitas vezes, mas da sua experiência como juiz, há algum caso que tenha sido especialmente relevante ou que o tenha marcado mais? Ou, por exemplo, dois, um pela positiva e outro pela negativa, que possa partilhar aqui connosco? Ora bem, eu acho que, escolhia, foram muitos. Eu fui durante muitos anos, porque, portanto, entrei numa fase em que havia poucos juízes e, portanto, fui rapidamente para juiz de círculo, isto é, juiz de círculo só julga os casos mais importantes, quer de cível, quer de crime. Atualmente estão separados, isto é, quando eu fui juiz de círculo, julgava tanto os de crime como os de cível, os mais importantes. Atualmente, esses juízes ou são de crime ou são de cível. E lembro da parte civil, que me deu particular, motivou muito, foi talvez, eu julgo que foi o primeiro caso em Portugal, isto passa-se em 1990, penso eu, o primeiro caso em que um transexual vem pedir a mudança de sexo ao tribunal, vem dizer, olha, eu estou registado como Manuel, já não sei o nome dele, mas o nome de homem, e quero que se passe a ser registado para o sexo feminino, Maria qualquer coisa. E, portanto, isso foi o primeiro caso que houve. Eu, ao princípio, intuitivamente, fiz o julgamento sem estudar muito, só quando fiz a sentença é que fui estudar o direito, que é assim que até que se deve fazer, para uma pessoa não ser influenciada a decidir a matéria de facto, pelo direito. E lembro que até estava, não, isso não é possível, não é possível, uma pessoa agora passa, eu chego aqui, agora és um homem, agora digo eu que tu és uma mulher. Não pode ser, isto não pode ser. E depois no julgamento, quando a senhora apareceu, até digo a senhora porque foi assim que se passou, a partir do meio do julgamento eu já a tratava no feminino, não a tratava no masculino. E bem, assim explicou-me, disse assim, mas eu sou mulher, já fiz as operações, fui no estrangeiro, fiz as operações todas, sou uma mulher, bem, quer dizer, vou ao aeroporto, Manuel, não sei o quê, sexo masculino, quer dizer, só se eu me vestir de homem é que posso não ter aborrecimentos. Senão tenho aborrecimentos em todo lado, e não sei o quê, e tal, pronto, e toda a gente, na altura eram 3 juízes, atualmente os cíveis já são uma ação cível, só são feitos por um juiz, eram 3 e todos os 3 sempre. Eu lembro, na altura, o direito para nós era um pouco coisa, assim, não, temos que dar razão a esta senhora, tem todo o direito de mudar, agora vamos impor que ela seja homem, já não sendo um homem. E depois, pronto, o que me deu depois, em particular, foi que não havia nada sobre isto. Em Portugal não havia legislação, não havia coisa. E, portanto, foi tentar. Pronto, lembro que na altura recorri muito a um médico, já não me lembro, era um médico muito famoso na altura em questões sexuais, psicólogo, já não me recordo como ele se chamava. Era um senhor extremamente interessante que me explicou tudo sobre a mudança de sexo, sobre os transexuais, que na altura havia pouca informação sobre isso. Depois recorri muito à legislação sueca. E pronto, ficou ali essa sentença, enquanto assim ainda publicada. No outro dia alguém me falou assim, vi uma sentença, para você deve ter sido das primeiras, não foi a primeira mesmo. E pronto, deu-me um particular. E depois, a partir dali, depois, quer dizer, para essa sentença, até vir a legislação ainda demorou muitos anos, até o legislador ter decidido intervir demorou muitos anos, e saíram uma série de decisões a permitir, houve umas que ainda não, a dizer que não, pronto, mas a maior parte a permitir. Portanto, essa deu-me um particular, foi um desafio muito grande, mas é engraçado, quer dizer, a decisão que parecia difícil, isto é, deixar uma pessoa mudar de sexo, na altura parecia difícil, é engraçado como nós, 3 juízes, pareceu, depois de ouvir a senhora, pareceu óbvio que tinha que ser assim, quer dizer, não sabíamos como é que em direito íamos resolver, mas que tinha que ser assim. Portanto, isso foi uma das decisões que me lembro que, e não, hoje muita gente me fala nessa decisão. É muito interessante. Mais coisas, talvez, é a única talvez que ainda hoje me tenho alguma dúvida e me pesa um pouco. Era uma situação de um crime em que uma criança foi morta estando em casa o padrasto e a mãe. E o padrasto dizia que foi a mãe e contava uma história em que foi a mãe que matou a criança,
E a mãe contava uma história que foi o padrasto que matou a criança. Pronto. Ambas as histórias tinham pontos inconcebíveis, pronto, incongruências. Ambas as histórias, nenhuma das histórias era verdadeira. Nenhuma histórias tinham falhas grandes, as histórias tinham... Pronto, eles lá contavam, a história eu estava ali, a criança fez aquilo, não sei o quê, ele fez aquilo. Pronto, e as histórias, quer uma, quer outra, tinham incoerências grandes. Isto é, era extremamente difícil, não se conseguia saber quem é que estava ali. Isto é, a ideia que ficámos é assim, estão os dois a mentir. Os dois estão a mentir, mas pronto, estão a acusar um ao outro. E, portanto, o crime esse continua, éramos 3, e os meus colegas diziam, pá, se a gente não sabe quem foi, não sabemos se foi ele, se foi ela, temos que absolver os dois, não... Acho que não há hipótese, se vamos, arriscamos como é que é, atiramos moeda ao ar e como é que a gente faz. Depois temos que absolver. Pronto, e aquilo andámos ali, pronto, discutimos muito, adiámos, fomos discutindo, até porque eu disse, lembro-se, comecei a argumentar nesse sentido. Eles estavam os dois em casa. Seguramente, claro, não estou a dizer que foram os dois que andaram lá, já não me lembro, a criança estava cheia, acho que foi por agressões, bateram-lhe muito, ou não sei o quê. Acho que era agressões, quando ela morreu foi de agressões. E eu disse, não estou a dizer que pode até só um ter batido, mas o outro consentiu, o outro de certeza que estava, que a casa não era muito grande, quer dizer, claro que um dizia que tinha ido ao jardim, não sei o quê e tal, mas de certeza, quer dizer, isto foi, um poderá ter feito, mas o outro deixou fazer. E portanto vamos condenar os dois numa pena, disse pronto, não vamos condenar assim numa pena muito, muito, muito grande, porque a gente está aqui com uma dúvida, mas numa pena, já não lembro, acho que temos 11 ou 12 anos ou 13, qualquer coisa assim. E pronto, e foi assim, eu acabei por os conseguir convencer, porque eles tecnicamente temos que absolver, pronto, conseguimos convencer e condenámos, mas fiquei sempre um pouco, será que foi só um, e há um inocente que está ali a ser condenado, há um deles que estava inocente e está a ser condenado, fiquei sempre, mas achei que, pronto, claro que, pronto, fiquei sempre, foi uma decisão que me incomodou, porque, quer dizer, há situações, é evidente que há situações que absolvi, porque não havia prova nenhuma, mas tinha quase a certeza que tinha sido a pessoa, houve situações dessas, mas essas, pronto. Esta aqui era um pouco porque eu sabia que havia ali pelo menos um que... E, portanto, custou-me um bocado, e fiquei, talvez, nas outras... Portanto, isto é, absolvi, olha, foi absolvido, foi um bónus. Mas normalmente até não em casos muito graves, mas às vezes roubos e furtos, a gente sabe que foi ele, mas depois a prova não existe. Outra coisa é mandar 2 pessoas para a cadeia, tendo ali qualquer coisa que uma poderá estar inocente. Pronto, é assim a decisão que eu tenho mais incómoda e foi mais chata de decidir. Foi essa. Das outras não me recordo assim de mais nenhuma que, isto é, que eu tenha ficado com algum problema de consciência. Essa deixa-me ali com alguma hesitação. Gostava muito de agora encontrar os dois e dizer, contem-me lá agora então, contem-me lá o que é que eles me dissessem, fomos os dois. Gostava muito que isso acontecesse. Isso ok, pronto. Os dois, claro, foram-se embora a vocifrar, quando lembro, ficaram ali aos berros, quer um quer outro a dizer que estavam inocentes, mas quer um quer outro dizer que estavam inocentes. Pronto, acho que foi essa a decisão mais aborrecido, pronto, que criou mais problemas e que me lembro dela muito. Das duas muito interessantes, realmente relativamente à primeira, não é? Hoje em dia as noções de sexualidade, de transgénero e todos os tipos que existem de identificação pessoal a nível sexual já são muito mais conhecidos e vemos numa realidade absolutamente diferente do que era aos anos 90, e os anos 90 não foram lá assim tanto tempo, não é? Realmente fazer a primeira... Houve uma grande evolução, não é? Aquilo, eu lembro-me até que nessa primeira eu estava no Palácio da Justiça em Lisboa nessa altura e lembro que trabalhavam lá 40 ou 50 juízes no Palácio da Justiça e lembro-me de, almoçávamos todos normalmente no mesmo sítio, eu lembro-me de dizer, olha, já está, vou ter este julgamento, pronto, e toda a gente ficar interessado e uns até foram lá ver à porta, a ver nunca tinham visto um transexual, pensavam, ainda lembro, pronto, a senhora até era modelo, ela era modelo, era extremamente bonita, e lembro deles que estavam à espera de arranjar assim um homem que parecesse a dizer, mas é aquela, não pode ser, dizer que ela é muito bonita, estavam à espera que fosse assim, na altura estava a ver o que achavam, um transexual tinha que ser assim uma pessoa, um homem, assim tipo um homem, Claro. uma mulher homem.
Portanto, é impressionante realmente em pouco tempo o que evoluímos em pouco tempo. Claro. E é bom já termos outra mentalidade quando pensamos nestes casos e outros. Mas também deve ser um orgulho estar ali logo no primeiro a fazer esta mudança de paradigma. Foi não, tenho e quer dizer, e fico satisfeito comigo mesmo, porque eu lembro, quando ia para o julgamento, ia dizer, não vou fazer isto, não vou mudar o sexo da pessoa, era o que faltava, agora passar um homem para mulher, quer dizer, eu não sou Deus. Então. E lembro que depois, durante o julgamento, nós ouvimos-la, isto já fecha, assim, eu tenho todo o direito de mudar. Pois, exatamente. E relativamente ao segundo, se calhar aproveito para perguntar uma pergunta extra, mas aqui relacionada, que é se às vezes não há aquela sensação de acho que decidimos bem, como foi este caso que o professor nos descreveu, que era um caso dúbio, mas que claramente havia envolvimento de uma outra parte, mesmo sendo mais direto ou menos direto. Se há essa sensação de a escolha foi certa, mas será que se fez justiça neste caso? Será? Assim uma pergunta um bocadinho mais filosófica. Sim, é assim, ora bem, ao princípio, quando somos juízes, há um problema que é assim, que é, por exemplo, esta é uma questão, não é uma questão jurídica, é uma questão de análise de factos, isto é, de prova da verdade, quando é que se prova a verdade. E ao princípio é difícil para um juiz, porque nós, quer dizer, nunca temos a certeza absoluta, consideramos provado, isso é impossível, a não ser que nós tivéssemos visto também, de resto nunca temos a certeza absoluta. Portanto, é o grau de certeza que temos de ter para considerar que algo aconteceu. Isto é, qual é esse grau? Isso é muito difícil ao princípio, eu senti, toda a gente sente, depois com a experiência nós vamos afinando o nosso grau de certeza, e há juízes e há juízes, isto é, há juízes. Por exemplo, é um caso muito conhecido, até no Ticão, não é? 2 juízes que estiveram lá, um tinha um grau de certeza completamente diferente do outro. Para um nada se tinha provado, para o outro tudo se tinha provado. Portanto, nós temos que adquirir ali um grau, quer dizer, assim, eu acho que o grau é este, desde que seja muito provável que algo tenha acontecido, eu vou dar como provado. Pronto, claro que saber o que é muito provável é algo que se afina com a experiência. Eu vou afinando este critério, pronto, e depois varia muito. Há juízes, por exemplo, que têm uma exigência muito grande, isto é, só quando houver uma prova muito forte é que eu dou como provado. Se houver a prova não forte, pois há outros juízes. Pronto, e em Portugal mais difícil ainda, porque, digamos, a nossa consciência cívica não é muito grande e há muita mentira. Por exemplo, a prova testemunhal, que não é muito importante, mente-se muito em Portugal. E, portanto, os juízes não podem, digamos, acreditar muito no que dizem as testemunhas, mesmo como elas, apesar de elas jurarem dizer a verdade. E, portanto, aí, por exemplo, há países em que eu vi, por exemplo, lembro de ter ido à Suécia ver, e na Suécia a maior parte dos depoimentos as testemunhas mandam por escrito, dizendo que se passou a verdade, e, portanto, nem vão ao tribunal. E os juízes acreditam, se aquela pessoa disse que viu aquilo, é porque, portanto, porque as pessoas não mentem. Pronto, tem uma grande consciência cívica. Pronto, claro que na Suécia permitem, se o juiz não acreditar, ele pode mandar chamar a pessoa. Mas normalmente, portanto, os advogados entregam a petição inicial e entregam logo os depoimentos das testemunhas escritos, assinados por ela, e, portanto, o julgamento quase nem é um pro forma, as testemunhas não são ouvidas em princípio em tribunal, a não ser quando o juiz queira que elas vão lá. E, pronto, e na Suécia, o juiz não sei se será que a testemunha está a mentir, nem pensam isso. Aqui em Portugal é ao contrário, os juízes pensam sempre que as testemunhas estão a mentir, porque umas vêm a favor de um, outras vêm a favor do outro. E, portanto, é difícil ter esse grau de certeza. Agora, depois, há juízes também muito formalistas, outros menos formalistas, isto é, que decidem os casos, mesmo sabendo que a decisão é injusta, mas decidi, segundo a regra está decidido. Mesmo que, pronto, eu não posso agora mudar, o direito é assim, a lei diz assim, eu não posso mudar. Pronto, eu acho que isso é uma posição, mas há muitos juízes que seguem pronto, ele aplica a lei, o juiz aplica a lei. Se depois dá uma decisão injusta, temos pena. Não, acho que não se deve ser assim, eu acho que a lei consegue sempre, tem métodos de interpretação, de integração, portanto conseguimos em grande parte, ou em quase a totalidade, conseguimos uma decisão justa, mesmo que a lei muitas vezes nos dificulte. Mas consegue-se fazer, consegue-se chegar, eu acho que não sei se há uma vez, em termos penais nunca, em termos penais só no sentido, muitas vezes eu tinha quase a certeza que tinha sido aquela pessoa, mas não tinha prova. Portanto, aí só nesse sentido, nunca no contrário, isto é, condenei alguém sem prova, isso nunca.
Agora no civil, muitas vezes, realmente, pronto, aí assim pode-se, agora acho que se consegue sempre uma decisão justa, agora estamos dependentes muito do que as partes nos trazem. Claro. Às vezes ser injusta porque as partes não nos trouxeram tudo que podiam ter trazido. Enquanto no penal nós podemos ir buscar, né, temos liberdade de investigação, ir buscar documentos, ouvir outras testemunhas que ninguém trouxe, no civil não, e portanto aí às vezes estamos presos ao princípio do dispositivo. Claro, mas o professor levantou um ótimo ponto que tem a ver com a contextualização social, territorial e historial do direito, não é? Com o exemplo da Suécia, muito interessante. Aproveito para perguntar agora se, na sua opinião, o que é que mais poderia ser feito para que os portugueses sentissem uma maior facilidade no que toca ao acesso à justiça, agora no âmbito da resolução de litígios de consumo? Eu acho que atualmente já existe, quer dizer, alguma coisa. Eu sei que, por exemplo, às vezes algumas pessoas me perguntam e elas têm consciência que existem tribunais de consumo e que são rápidos, isso, mas quer dizer, talvez às vezes maior publicidade da existência desses modos de resolução de litígios pode ser, embora vejo que, quer dizer, que atualmente já há um grande conhecimento disso, da existência disso. Talvez depois na questão eu não sei por acaso, mas por exemplo, até por exemplo, a questão das custas, se conseguisse quanto mais barato, ou até mesmo, sei lá, por exemplo, eu não sei bem, por acaso não sei como é que nos tribunais arbitrais, claro que precisam ter receitas também, e portanto, mas eu acho que uma solução boa era, por exemplo, o consumidor, não o empresário, o consumidor, por exemplo, podia nunca pagar custas a não ser que houvesse má-fé. Isto é, se houvesse má-fé dele, aí sim. Agora, se não houvesse, mesmo que perdesse a ação, porque muitas vezes as pessoas podem. Claro que as custas nacionais não são muito caras, mas pode ser ainda uma limitação, talvez na questão das. E, por exemplo, nos juízes de paz, sim. Nos juízes de paz, portanto, já são estaduais e, portanto, não são sustentados pelo Orçamento do Estado. Podia as custas serem isso. Por exemplo, nos juízes de paz, o consumidor, não, e nos juízes e nos estaduais, mesmo também nos estaduais, o consumidor nunca pagaria custas, a não ser que tivesse litigado má-fé. Agora, se tivesse, pronto, perdeu a ação, mas não há aqui prova que ele tivesse mentido, que tivesse feito isto propositadamente, então aí nunca pagaria, que podia ser uma boa maneira de cativar as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes, porque é que elas não querem ir para o tribunal? Porque dizem, primeiro, que demora muito tempo, e depois podem. A questão também do apoio dos advogados, pronto, mas isso já tem, há o apoio judiciário. Podem pedir para quem não tenha meios, a questão também dos custos, muitas vezes também dizem, contratar um advogado custa muito dinheiro e eu tenho que contratar um advogado. Não sei se aí podia, mas aí era arriscado dizer, por exemplo, independentemente do valor, as pessoas podiam litigar sem advogado nos tribunais estaduais. Mas aí era arriscado permitir isso, porque isso ia criar uma grande. As pessoas não tinham conhecimentos, isso era arriscado. Talvez publicidade e nas custas, haver ali um grande benefício nas custas, mas nos arbitrais isso já é mais complicado. Claro, são ótimas sugestões, acho que também sempre apostar na parte mais pedagógica e das pessoas realmente perceberem que muitas vezes eu acho que para o comum português os tribunais ainda são quase um mito, são uma coisa do Supremo, do mundo dos deuses e inatingível e portanto às vezes é complicado ou então estão muito presos às notícias e veem cá certos casos descontextualizando da parte toda do direito, não conseguem perceber certas decisões e, portanto, se calhar apostar um bocadinho mais aqui na sensibilização também poderia ser uma boa opção. Obrigada, professor. Natália. A Natália está sem microfone. Peço desculpa. Professor, agora sobre uma das principais alterações legislativas dos últimos tempos. Como avalia o novo regime da compra e venda empreitada para consumo? Considera um regime adequado? O que destacaria pela positiva e negativa? Este regime
Este regime, portanto, nasceu de duas diretivas, uma relativa a bens digitais e outra, portanto, nos bens corpóreos, que já, portanto, é no seguimento de uma anterior diretiva que não, ela tinha dado grande liberdade nessa legislação, e esta é uma razão porque existe esta segunda diretiva, é porque países europeus fizeram a transposição de diferentes modos, e, portanto, houve a certa altura, os próprios órgãos comunitários tiveram a sensação que isso estava até a prejudicar, digamos, os consumidores, porque num país tinham uma determinada regras, noutros tinham outras, e, portanto, as compras e vendas internacionais era uma grande confusão. E, pronto, uma das razões, a outra razão foi a questão da evolução nos bens digitais. A segunda razão, que já há muito tempo se fazia sentir, foi a harmonização das diferentes legislações nos diferentes países. Portanto, foi esse o intuito, foi uniformizar. Para Portugal, penso que não foi, digamos, pronto, compreende-se, realmente o que se tentou. Agora Portugal ficou um pouco, isto é, os consumidores portugueses ficaram um pouco a perder, porque Portugal era dos países que tinham uma legislação mais favorável aos consumidores, e, portanto, agora com a harmonização, há certos aspectos em que regredimos. Regredimos nisso e, portanto, em determinado modo, os consumidores portugueses ficaram a perder alguns direitos. Qual é o principal, todos eles, qual foi o principal direito que eu acho que perderam? Foi que na anterior legislação o consumidor podia escolher o modo de reação que achasse mais adequado, isto é, a reparação da obra, substituição do bem, indemnização, redução do preço, resolução do contrato. Ele escolhia aquele que para ele era o mais adequado, a não ser que isso fosse um abuso de direito. Pronto, só. E, portanto, isso era uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. Nós podemos escolher um meio que nos satisfaz mais. E agora temos uma hierarquia, não é? Agora temos uma hierarquia, agora temos que ir pela reparação, só se a reparação não for possível é que podemos ir para a redução do preço, ou se não for... Portanto, temos essa hierarquia que muitas vezes não é um modo mais eficaz de repor, digamos, repor a situação que tínhamos. Muitas vezes não satisfaz bem os nossos interesses. Pronto, principalmente foi, quer dizer, há outros depois pequenos pormenores em que também perdemos, mas principalmente esse foi descemos, no nível de proteção, descemos muito aí. Depois, a legislação, por acaso nem sei bem, era para ir ver até quem são isto devem ser secretários de Estado, o diploma, o decreto-lei. Por acaso nem fui ver quem eram os secretários de Estado que tinham aprovado este diploma. A legislação é muito infeliz, a nossa transposição é muito infeliz. Basta ler os livros que já há sobre ela. Temos o Dr. Jorge Moraes Carvalho, tem uma anotação, e tem um outro livro conjunto com outras pessoas. Já não sei, o Dr. Mota Pires, não sei se tem, mas também tem a Dra. Sandra Passinhas, também tem um artigo na revista de Direito Comercial, penso eu. Há mais. O Dr. David Falcão na revista Ordem dos Advogados. E todos eles estão muito desiludidos com a técnica legislativa. É mais a técnica legislativa adotada. Isto é, o que é que fez aquele legislador? Pegou na diretiva para os bens corpóreos e quase que a copiou. Pronto. E para os bens corpóreos móveis, quase que a copiou. Pegou na diretiva, copiou a diretiva e transformou em direito interno para os bens corpóreos móveis. E manteve, era uma coisa que nós tínhamos a mais, e a diretiva permite que nós também continuemos a ter. Para os bens imóveis, temos aí uma grande liberdade. Enquanto nos bens corpóreos móveis estamos muito presos à diretiva, nos imóveis temos liberdade. E o que é que ele fez aí? Copiou, isto é, no fundo foram duas cópias que ele fez. Copiou o regime antigo. O que é que agora acontece? Nós, muitas vezes, por exemplo, nos imóveis, temos muito mais vantagens para o consumidor, que é, por exemplo, o consumidor continua a poder escolher os direitos nos imóveis, enquanto nos móveis não pode, que era completamente, quer dizer, podia ser, nos imóveis vamos ser mais exigentes e tal. Não, é exatamente o contrário, isto é, ele fez ali duas cópias e depois até chega ao ponto de existir um artigo que é igual a um número de outro artigo, exatamente igual. Quer dizer, realmente não houve cuidado nenhum na transposição, não houve cuidado nenhum. Eu até no outro dia falei com o Dr. Jorge Moraes Carvalho, até ele disse, ele no livro dele propõe várias interpretações aberrogantes.
Que é uma coisa que só excesso até disse, Super excepcionais. Excedência, ele disse, não me diga. Quer dizer, uma intuação arrogante é uma coisa que se faz uma vez na vida, ou se toma um livrinho e faz ali vários. Mas aquilo não se pode aceitar. Realmente é verdade. Por exemplo, mesmo nos imóveis, por exemplo, só para os imóveis destinados à habitação. Então, mas não, quer dizer, eu sei o que é que o legislador pensou. Pensou que nos outros nunca pode haver consumidores. Não é verdade, eu posso, quer dizer, ter um imóvel, por exemplo, para um estúdio de pintura, para os meus hobbies. E sou um consumidor. Quando contratei a compra daquele imóvel para eu fazer ali um estúdio de pintura, que é uma atividade que eu tenho como hobby, eu também sou um consumidor, mas ali já não. Ou um prédio rústico, eu tenho um prédio rústico e construí um muro, mandei construir um muro, ou um empreiteiro. Eu também sou um consumidor, é um prédio que eu ali tenho, é que pronto, tem ali grandes deficiências legislativas, não são, é que eu acho que não são opções, é que podia ser, pronto, foi uma opção do legislador, não são opções, foram erros de técnica legislativa graves, quer dizer, eu não sei, mas nem sei, eu penso, a ideia que eu tenho é que isto não foi entregue a nenhum professor, nem a nada, para pelo menos ver, no fim, ver. Uma revisão, não é? Uma revisão, pelo menos isso, uma revisão, não estou a dizer que fosse um professor que fizesse, mas pelo menos alguém que revisse isso. E, portanto, Claro. tem grandes deficiências que vão prejudicar, acho que, muito a aplicação. E até considero, professor, tendo em conta o meu percurso de trabalho, que muitas vezes há pessoas que lidam com os problemas diários em empresas, que muitas vezes me trazem questões que eu, do ponto de vista teórico, não me lembraria. Exatamente. Há uma pessoa específica importante na empresa onde eu trabalho que eu digo-lhe sempre: tu és o meu maior poço de conhecimento e de introspeção e fazes-me pensar nas grandes questões de direito neste âmbito do consumo, porque ela traz-me os casos mais mirabolantes, e eu acho que o legislador aqui peca em também não ir ao setor e consultar as pessoas que vivem, não é? Os problemas, exatamente. É isso. Dá-me a ideia que foi eu espero eu que não seja, quer dizer, pode-se pôr essa hipótese, quer dizer, normalmente as diretivas nós somos quase sempre dos últimos a transpô-las, muitas vezes fora de prazo, quer dizer, que isto tenha sido uma coisa, quer dizer, que não foram deixando de fazer e depois fizeram à pressa. E agora já há uma proposta de alteração, não é? Já eu nem sabia disso. Já há uma proposta de alteração. Pois, eu acho que deve haver, eu acho que isso justifica, quer dizer, que a alteração, mas com grandes mudanças. Não são muitas mudanças, não sei. Eu acho que a proposta até é do PSD, exatamente. Procede à primeira alteração, exato. Vamos ver o que é que sai daqui. O que é que sai daqui, esperemos. Quer dizer, eu acho que o ideal, eu acho que o professor Paulo Mota Pinto defende isto, penso eu, e eu acho que era o ideal, mas pronto, isso exigia um trabalho com muito cuidado, com tempo, com pessoas altamente qualificadas a fazer, que era introduzir isto no Código Civil. Os alemães fizeram isso, por exemplo, que é introduzir para a compra e venda e empreitada, introduzir este regime, um regime especial para o consumidor no Código Civil. E aproveitava-se até por mudar ali, porque o nosso regime do Código Civil da compra e venda é baseado no erro, não é? No fundo não é. Nós não compramos um produto defeituoso, nós enganamos-nos a comprar um produto, quer dizer, que é uma coisa que não faz sentido. Que não traduz a realidade, não é isso? Nós não nos enganamos a comprar um produto, nós compramos um produto que está defeituoso, que é diferente. Certo. Isto agora então com as compras online acontece também muito, não é? Pois, não, eu acho que quer dizer, mas pronto, admito que não se queira, pronto, por causa de um diploma que se tem que transcrever, pronto, que isso realmente era uma reforma tinha que ser muito mais bem pensada. Prefiro que seja então um decreto, que seja mal, do que estarem, digamos, a estragar o Código Civil. Mas isto, quer dizer, eu acho que precisava, porque eu só consigo explicar isso. Fizeram isto à pressa, isto é, tinham que transpor a diretiva e não fizeram com tempo, e então fizeram duas cópias, copiaram para os bens móveis a diretiva e copiaram um antigo diploma para os bens imóveis e juntaram e puseram os dois juntos como se pudessem conviver assim. Pronto, e depois tem para os bens digitais. Pronto, eu aí confesso que tenho alguma dificuldade e, portanto, não sei essa parte dos bens digitais. Confesso que aí não consigo, ainda não estudei suficientemente, até porque parece que não haverá, eu estou mais dedicado à empreitada, porque tenho um livro sobre isso, e portanto não sei se ali haverá empreitadas de bens digitais, pronto, não sei bem ainda, e, portanto nessa parte não sei o que é que, mas penso que devem ter copiado a diretiva, penso eu, a outra diretiva que existe sobre os bens digitais, penso que seguiram o padrão que seguiram no outro, também devem ter feito neste. Pronto, mas realmente é uma pena,
Há ali um problema, que esse aí até protege demais os consumidores, que eu não sei se também se foi pensado. Não há atualmente obrigatoriedade de denúncia dos defeitos. Isto é, eu não tenho que, antes existia, eu tinha 2 meses nos bens móveis para denunciar os defeitos logo que tivesse uma E agora já não tem. e tinha 1 ano nos imóveis. Agora não preciso. O que é que pode acontecer então? Pode acontecer o seguinte: os defeitos têm que aparecer 3 anos nos imóveis e 5 anos ou 10 anos nos imóveis, conforme o defeito for nas partes estruturais ou não. Portanto, ele tem que aparecer nessa altura. Pronto, mas só que vamos supor que eu provo que apareceu nessa altura, mas depois tive 15 anos sem fazer nada. Isto é, nunca comuniquei ao empreiteiro nem nada, ao vendedor, nunca comuniquei isso. E depois tenho 3 anos para isso direito, mas pode acontecer, eu nunca denunciei o defeito. Isto eu acho que também, quer dizer, eu só consigo lá ir pelo abuso de direito, mas já ver porque é que se acabou com o prazo de denúncia. Eu não consigo compreender, eu acho que tem que haver ali um prazo em que para dar oportunidade ao vendedor ou ao empreiteiro de fazer qualquer coisa. Claro, eu tenho que dar essa oportunidade, quer dizer, não posso estar ali sem dizer nada e depois vir 15 anos dizer assim, olha, havia aqui um defeito e estragou-se isto tudo, a casa ficou toda num estado miserável. Porquê é que você não me disse antes isso? E professor, linkando um pouco aqui com o que está a dizer, que expectativas é que tem a nível de litígios, tendo em conta este novo regime? Eu acho que vai criar vai ser uma grande confusão. Não sei se os tribunais também vão para estas interpretações arrogantes do Dr. Jorge Moraes Carvalho. Não faço, eu acho que vai criar ali, há pontos que criam grandes problemas. Há ali pontos, por exemplo, e aquilo é extremamente, por exemplo, aquela questão dos direitos nos imóveis, a pessoa poder escolher, e nos móveis não poder escolher, ter que seguir a hierarquia, eu acho que isso quer dizer, é uma completa desadequação, quer dizer, é desproporcional essa solução, quer dizer, para os imóveis... Acha que vamos ter um aumento de litígios, professor, por causa desta... Talvez também por causa desta fase de transição, não é? Alguma incerteza? Eu acho que a fase de transição vai ser muito complicada e vai haver ali problemas de interpretação nos tribunais, vai ser muito complicada. Ainda por cima, se há agora já coisas de alteração, quer dizer, quer dizer, eu espero que se houver uma alteração, acho que devia haver, mas que fosse uma alteração pensada, que não fosse uma como esta. Portanto, aí assim, eu temo... Digo-lhe já que me parece já insuficiente. Depois eu admito. Podemos posso partilhar depois o documento. Pode ser. Agradecia já agora se me pudesse mandar essa. Por acaso gostava, até porque estou agora a fazer um artigo sobre a parte empreitada para um livro do Topito Monteiro, de homenagem ao Topito Monteiro, e depois também tenho que mudar o meu livro, tenho que o atualizar. E gostava, quer dizer, agora pode ser que isso seja um bom ponto de partida para, quer dizer, ser uma proposta pode ser insuficiente, mas depois ser um ponto de partida para que seja mais profunda a alteração, porque eu vejo todos os comentaristas, toda a gente diz que é um mau diploma. Muito bem. É mau tecnicamente, eu não estou a dizer que as soluções... O conteúdo seja mau. O conteúdo até pode... Agora, tecnicamente é mau. É mau. Professor, agora para finalizarmos, uma última pergunta aqui um bocadinho fora já deste tema do novo regime, que é o que considera ser a principal característica de um bom juiz? Para fecharmos aqui com a sua percepção de anos de experiência. Esse é engraçado, que é um tema discutido em quando eu fui para juiz já era discutido, continua hoje a ser discutido, e dizia-se, eu lembro no meu tempo, dizia assim, não há um perfil positivo de juiz, há um perfil negativo de juiz. Eu acho, pronto, o perfil negativo é fácil, eu acho que o difícil, mas depois é um perfil positivo, até porque atualmente, por exemplo, nos exames de acesso ao SES, há uma entrevista com psicólogos, e pode ser assim, os psicólogos não estão só lá para detectar doenças mentais, esquizofrenias, coisas assim, não estão só para detectar isso. Claro que eles não podem, mas também podem definir ali características que acham que aquela pessoa não pode ser juiz. Pronto, isso é importante. Eu acho que as principais características, quer dizer, para mim eu acho que a principal de todas é a sensatez, isto é, se eu tivesse um caso meu, assim, muitas vezes já me falei, queria que fosse um juiz que soubesse muito direito a julgar ou que fosse um juiz que fosse muito sensato. Eu preferia que fosse um juiz muito sensato. Quer dizer, preferia isso, porque esse juiz sensato, mesmo que não saiba muito direito, ele vai arranjar uma solução justa. E, portanto, eu preferia que fosse um juiz sensato. Portanto, acho que a sensatez e o equilíbrio é importante. É também muito importante, eu vi isso, o juiz tem que estar, como é que eu ia dizer, tem que ter uma grande noção de serviço público.
Então, o juiz não pode ter aquela... Dizem, por exemplo, que agora existe muito isso nas novas gerações, que é o juiz funcionário público. Aquele juiz que está ali, pronto, para os processos resolvê-los, às 5 da tarde ir-se embora, pronto, só tem que cumprir o que tem que fazer, se ficou bem ou mal decidido, pronto, o processo está feito. Pronto, isso eu acho que não pode ser isso. O juiz tem que ser um juiz, claro que isso tem grandes custos pessoais, isto é, o juiz, eu acho, por exemplo, as grandes decisões que eu tomo, quando as escrevo é aqui à secretária, mas as decisões que eu tomo é quando eu ando ali a correr no passeio marítimo de Oeiras, quando estou ali assim, aparentemente estou a ver televisão, mas não estou a ver televisão, isto é, a minha cabeça está sempre a pensar nos casos que estão a ser decididos, e isso implica realmente, e acho que só pode ser um pouco assim, se eu vou, chego aqui à secretária, pronto, das 2 às 6, e decido aqui, pronto, tenho que decidir das 2 às 6, não pode ser assim. Por exemplo, as decisões, o processo de decisão é um processo complexo. Eu não digo a maior parte, não, mas há muitas decisões, eu começo por um caminho, isto é, vou orientado num determinado caminho e depois mudo o caminho. Portanto, se eu não tivesse esse tempo de pensamento, eu não iria mudar e a primeira decisão, a minha primeira inclinação estava mal. E portanto tem que ser um juiz que também tem que ter uma vida pessoal muito, eu não digo às vezes, os colegas meus dizem, é um sacerdócio e tal, não digo tanto, mas tem que ter uma vida pessoal muito dedicada, tal como dizem alguns médicos, não é? Ou para ser um bom médico, uma pessoa tem que se dedicar muito, e pronto, com prejuízo da sua vida pessoal. E, portanto, tem que ter um pouco esse espírito de, acho que além da sensatez, tem que depois ter um espírito de serviço público e de missão, de fazer justiça, que é importante. Quer dizer, se um juiz que trata o meu caso assim, tem ali, fala, pronto, isto é igual aos outros, eu não gostava disso, acho que ele pense bem no meu caso. Não é que se preocupe com ele, tal como nós gostamos com o médico, quando temos um caso grave, que estude bem o nosso caso e que tente resolvê-lo da melhor maneira. Também um juiz, portanto, a segunda característica, além de sensatez, é uma grande dedicação. Pronto, admito que atualmente é um bocado difícil vender isto, porque mas é a minha vida pessoal, o juiz tem que ser, não pode ter a sua vida pessoal, isso pode, mas é uma vida diferente dos outros, é uma vida mais solitária, quer dizer, tem que pensar muito com ele, é diferente, e eu acho que isso, se não fizermos isso, se não fizermos esse sacrifício na nossa vida, dificilmente seremos bons juízes. Quer dizer, aquele juiz que trabalha das 2 às 6, das 9, pronto, aquele horário 8 horas, que depois não pensa mais naquilo, dificilmente será um bom juiz. Acho que são essas duas, assim, as duas características, penso que são essenciais. Depois, pronto, claro, se tiver conhecimentos jurídicos, está melhor ainda. Ótimo. Melhor ainda, se tiver quantos mais conhecimentos jurídicos tiver, melhor, claro. Mas confesso que não é o essencial. Professor, para finalizarmos esta entrevista, que eu tenho que dizer que foi tão interessante ouvir a questão, por exemplo, do recurso ao Supremo, do crivo estar no valor e não dever estar, enfim, foi mesmo muito interessante ouvi-lo e foi um prazer enorme. Queríamos só lhe pedir 2 sugestões, algo que fazemos a todos os nossos convidados, que serão qual a personalidade que gostaria de ouvir num próximo episódio do Nova Consumer Podcast e uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser, por exemplo, um livro, uma música, uma peça, enfim, o que entender. Ok, pronto. Quanto à personalidade, vou-vos lançar aqui um desafio alto. Era a Ministra da Justiça. Seria muito interessante. Vou aqui um desafio alto. Acho que, pronto, eu trabalhei com a Ministra da Justiça no Tribunal Constitucional, é uma pessoa muito empenhada e... Pois, agora não sei, quer dizer, eu não sei como é que funciona o poder e, portanto, não sei as limitações que ela tem, mas acho que é uma pessoa realmente se fosse uma pessoa, eu teria grande esperança nela, mas depois não sei as limitações que existem, eu não sei como é que funciona, porque muitas vezes, quer dizer, por exemplo, como Ministro da Justiça, gostei muito do Dr. António Costa e do Dr. Fernando Nogueira. Foram pessoas que arriscaram muito, fizeram um monte de mudanças, algumas muito que podiam ser efetivamente críticas, mas eles fizeram imenso. Agora eram 2 pessoas com um grande peso político, isto é, eles não tinham grandes limitações, quer um, quer outro. O Dr. Fernando Nogueira é das pessoas mais importantes do PSD, a seguir ao Dr. Cavaco Silva, depois até ele chegou a ser candidato a líder, penso eu, até.
Portanto, e depois o Dr. António Costa, como se vê, também era uma pessoa com um peso político. Agora, a maior parte dos ministros da Justiça, eu vejo, tentam só que não haja não haja muito barulho e que não tentam fazer o mínimo possível. Portanto, Dr. Catarina, não sei. Portanto, acho que é um bom desafio, mas agora não sei se consegue. É um bom desafio, vamos tentar. Ela tem uma assessora que é... Tenho certeza. Tem uma assessora que é da Nova, que foi da Nova, foi minha aluna da Nova. Temos um caminho. Quanto a sugestões culturais, pronto, eu principalmente sou leitor. Ou antes, fui por causa da tal asma, quando tive, fui um grande leitor, eu, quando tive muita asma mesmo, até aos 17, 18 anos, eu lia sei quantos livros por dia e por noite, principalmente por noite que não conseguia dormir, sei lá quantos livros li. Portanto, eu não sei boas sugestões, portanto, quer dizer, eu acho que é um livro que talvez as novas gerações não leram, mas que é muito conhecido, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Marques. Acho que é um grande livro, é o livro da minha vida, pronto, é um grande livro, é o livro da minha vida, e portanto, para quem nunca o leu, eu acho que há gerações que toda a gente leu, mas agora nas novas talvez não tenham lido. Depois outro livro também, que não é muito conhecido, mas que é muito interessante, que há uma coleção, eu não sei se foi o Círculo dos Leitores que fez essa coleção, mas agora nem sei, pronto, que é uma coleção de biografias dos nossos reis. Portanto, cada rei tem uma biografia feita por um historiador, e há uma biografia extremamente interessante, que é de Dom Duarte, que é um professor da Faculdade de História de Porto, que é o Dr. Luís Miguel Duarte, que tem o mesmo nome do rei. Que é extremamente pequeno. As outras biografias são muito, como é que eu ia dizer, eu li-as todas, mas a maior parte delas são rigorosas, mas muito documentais, etc. Não, esta biografia é a biografia que alguém que se tentou pôr na cabeça do rei, e portanto, e na vida do rei. Este rei talvez o primeiro rei que ele é filho de Dom João I e da Dona Filipa de Lencastre, e ele é educado para ser, talvez dos primeiros reis que é educado para ser rei, quer dizer, os outros reis eram formados na guerra e não sei o quê, o Dom Afonso Henriques, o Dom Sancho, o Dom Afonso, pronto, tudo reis quer dizer que, pronto, na altura o nosso país era um país em guerra também, portanto, não, este rei é um rei que é formado para ser um rei moderno, digamos, e que é pois ele tem uma personalidade também extremamente curiosa e tem montes de coisas para decidir. Na altura estamos a lançar os descobrimentos e tal, e portanto essa biografia é extremamente interessante sobre o poder, no fundo. Ela sendo uma pessoa que vive em 1400 e qualquer coisa, dá-nos bem a noção de alguém que exerce o poder. E todas as angústias de alguém que exerce o poder e que tem que tomar decisões. É uma biografia muito interessante. Portanto, está contada num estilo que não é, as outras às vezes são um bocado maçadoras, são muito documentais e tal. Esta não, está contada eu até depois cheguei a falar com este professor, não o conhecia, escrevi-lhe uma carta a dizer que tinha gostado muito do livro e depois trocámos correspondência, e realmente ele é uma grande biografia, porque é isso, ele meteu-se dentro da cabeça do rei e tenta pensar como ele, tenta pensar em todas aquelas grandes decisões que foram tomadas, o processo de decisão e o processo digamos, de condução de um povo é extremamente interessante. Já foi para a lista. Professor, muito obrigada pela sua presença e por toda esta partilha. Foi um enorme prazer poder ouvi-lo e, no meu caso, conhecê-lo pessoalmente, ainda que de forma digital. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Agradecemos a todos os ouvintes. Até um próximo episódio.